Bom, gente, hoje nós vamos começar, então, efetivamente, a terceira parte. Só um aviso antes. Eu ainda não mexi nas questões, aquelas questões que tem que ser anulada, anulada não, né? Tem que mexer na prova. Eu vou corrigir essa semana ainda, né? Mas assim, e hoje nós vamos começar efetivamente a terceira parte da nossa disciplina, que é a última parte que vocês vão ter de química geral, que nós vamos começar a trabalhar agora com equilíbrio químico. Só... Eu acho que essa parte da matéria é bem tranquila. Essa primeira parte, então, agora, a de hoje, vai ser bem tranquilinha. Então, nós vamos começar vendo hoje equilíbrio químico de uma maneira mais geral. Depois nós vamos começar a entrar em alguns casos específicos. Na verdade, nós vamos ver dois equilíbrios químicos específicos, são equilíbrios iônicos, né, que é o equilíbrio ácido-base e o equilíbrio de precipitação. E dentro de equilíbrio ácido-base, a gente vai ver alguns outros conceitos antes, tipo, alguns conceitos de ácido-base, alguns que vocês já viram na provavelmente no ensino médio, talvez alguns conceitos um pouco diferentes. E como a gente vai trabalhar com cálculos envolvendo ácido-base, reações de neutralização, utilizando equilíbrio químico. E, por fim, a gente vai para o equilíbrio de precipitação, que a gente vai ver, entrar com mais detalhes, o conceito de solubilidade. Nós já vimos isso na parte de mistura de soluções. Nós falamos a ideia de que solubilidade aumenta com a temperatura, geralmente, para gases diminuir com a temperatura. Mas agora a gente vai entrar em termos quantitativos também, cálculos quantitativos envolvendo solubilidade. Novamente, entrando para sais pouco solúveis e com o conceito de equilíbrio químico. Só colocar para apresentar. Então, ela apareça para vocês. Sim? Ótimo. Então, aqui, como eu disse, a gente vai começar a trabalhar agora com equilíbrio químico. Então, na até anterior, a gente já começou a ver a parte de reações químicas, então a gente viu conceitos gerais, balanceamento, estequiometria, que a gente vai continuar trabalhando, tá? Vocês não vão escapar de balanceamento e estequiometria na vida de vocês, porque a principal coisa que a gente trabalha é cálculos em química, vai envolver sempre um pouco isso. E vimos lá a parte de cinética, só relembrando aqui, a gente viu que a teoria de colisão, que explica por que os fatores que afetam a velocidade da reação, que eu tenho que ter aquela colisão efetiva, então eu tenho colisão com energia suficiente, orientação adequada. Vimos os fatores que afetam a velocidade, a lei da velocidade, ordem de reação, e trabalhamos lá com a ideia de energia de ativação e o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação. Isso a gente vai precisar um pouquinho desse conceito, né, também aqui no equilíbrio, mas só para dar uma introduçãozinha a ele. Então, a gente vai começar a ver nessa primeira parte aqui, são conceitos gerais de equilíbrio químico, tá? Então, a ideia do que é o equilíbrio químico, um pouco sobre constantes de equilíbrio, alguns cálculos que a gente pode fazer com constantes de equilíbrio, tá? E vamos ver o famoso princípio de Le Chatelier, né, que são os fatores que vão afetar o equilíbrio, tá? E como cada um desses fatores vai influenciar uma reação, e como até tentar colocar como exemplo aqui, até como que a gente pode usar isso, né, quando a gente está planejando uma reação no laboratório ou um processo industrial.
Ah, é, nós vimos lá atrás, no início, a primeira iníciozinho de reações químicas, que a gente pode estudar, uma das focos que a gente pode estudar é a extensão da reação química e a extensão da reação. Porque nós temos algumas reações químicas que elas parecem ocorrer apenas em um sentido. Ela começa uma reação, o reagente vai sendo consumido, e ele vai sendo consumido até ele ser totalmente consumido, e eu tenho apenas produtos ali. Mesmo que eu esteja num sistema fechado, tá, que não permita troca de matéria com o ambiente externo, minha reação parece se propagar, né, progredir, até consumo total do meu reagente. Tá? Claro que na prática nem sempre acontece isso, pode ter aquele rendimento, pode não ser 100%, mas você tem a reação para por outros motivos, mas a reação parou ali, a reação foi até onde ela conseguiu e parou porque acabou por algum outro motivo. Tá? Mas não, a reação não continua. Mas algumas reações, elas parecem ser reversíveis. Tá? Eu tenho uma reação que eu consigo fazer ela de forma direta, então eu tenho alguns reagentes que podem formar o produto, tá? E eu consigo fazer em condições equivalentes esse meu produto reagir formando novamente meus reagentes. Tá? Então, assim, uma reação irreversível, por exemplo, é uma reação de combustão. Tá? Se eu pegar lá gasolina e queimar num sistema fechado, tá? Gasolina com oxigênio, eu vou produzir água e CO2. Se eu tiver no sistema fechado, eu não vou ter CO2 mais água formando O2 e gasolina. Tá? A probabilidade disso acontecer é irrisoriamente pequena, não vai acontecer. Essa reação acontece apenas em uma direção. Mas, como disse, algumas reações a gente consegue fazer ela acontecer dos dois sentidos. Como, por exemplo, a reação do síntese do ácido iodídrico, a partir do hidrogênio e do iodo. Eu vou ter uma reação aqui do H2 com I2, formando aqui o 2HI. Tá? Então, imagine se um sistema fechado tem um balão de reação no laboratório, fecho ele, coloco hidrogênio e iodo lá dentro, fechado, aqueço se precisar, coloco as condições reacionais que eu preciso ali e começo a fazer a reação. Eu vou ter, então, hidrogênio consumindo o iodo e formando o HI. Mas também, o meu HI, pode ser formado daqui, ele pode reagir formando I2 e H2. Então, como eu sou no sistema fechado, o próprio HI que eu vou formando pode fazer a reação inversa, voltar para trás na minha reação. Ele se decompor para formar os meus produtos novamente. Tá? Então, a gente tem, então, o que a gente chama de reação reversível, que a gente representa corretamente com duas meias setas. Tá? É só um tracinho, a seta aqui, não são dois, não. Tá? Meia seta para cá, meia seta para cá. Então, tem aqui o I2 mais H2, formando 2HI, essa setinha aqui quer dizer que eu tenho a reação direta e a reação inversa acontecendo aqui. Tá? Só uma coisa importante, não quer dizer que a reação direta e inversa pode acontecer, que elas acontecem na mesma extensão. Tá? Pode ser que eu tenha muito mais reação direta do que reação inversa. Tá? Então, vai depender na hora que eu chegar no equilíbrio aqui, eu posso ter muito HI e pouco H2 e 2, eu posso ter muito H2 e 2 e pouco HI. A gente vai estudar os fatores que vão influenciar essa posição do equilíbrio. Né? A definição desse equilíbrio ela pode ser feita, provavelmente vocês vão fazer em físico-química, vão chegar nessa definição do equilíbrio através de conceitos termodinâmicos. Tá? Você tem, a partir das equações, das leis da termodinâmica lá, você consegue trabalhar com algumas equações, você vai chegar nesse conceito de equilíbrio aqui, tá? Inclusive na constante de equilíbrio. Nós vamos pegar a partir de um outro ponto de vista, tá? Que também funciona, que é a partir da cinética química. Tá? Como é que a gente pode pensar essa minha reação no sistema fechado? Então, vamos lá, eu tenho uma reação qualquer de A virando B. Tá? Se eu pego A virando B, essa minha reação aqui, A virando B, tem uma lei da velocidade. Tá? Então, vamos supor que eu seja uma reação de primeira ordem aqui em relação a A. Tá? Então, essa reação direta aqui vai ter uma lei da velocidade. Minha velocidade dessa minha reação vai ser dada por uma constante da velocidade vezes a concentração de A. Tá? Se essa é uma reação reversível, eu posso ter também a reação de B virando A. Tá? Essa reação inversa aqui, eu coloquei VI aqui, mas essa reação inversa também vai ter uma lei da velocidade. Então, vai ter lá, aqui, constante da velocidade, estou pensando aqui como uma reação de uma única etapa, tá? Reação elementar. Então, reação com uma constante de velocidade,
vezes a concentração de B. Né? Então, eu vou ter a reação direta e inversa. Imagina que eu tenho... Não lembro se aqui tem um gráfico. Tem. Imagina, então, que eu tenho lá no início, meu A... Fazer dois gráficos aqui. Vou fazer essa reação de A virando B. Aqui eu vou colocar concentração de A, concentração de B. Né? Eu tenho essa reação aqui, ela funciona lá como reação reversiva, eu vou botar início A virando B. O que eu espero que seja minha concentração de A no início da minha reação? Minha concentração de A no início vai ser a máxima aqui. Tá? A concentração que eu coloquei lá. Inicialmente só tem A. Imagina que eu peguei um balão, coloquei o reagente A ali dentro. No início só tem o A ali dentro. Então minha concentração é máxima, não importa quanto que ela seja. Tá? À medida que minha reação vai acontecendo, o que vai acontecer com essa concentração de A? Minha concentração de A vai diminuindo. Se eu pegar lá com minha velocidade, tá? Ela é reação de primeira ordem, tá? Cadê? Eu vou imaginar que minha concentração vai começar no máximo, que à medida que a minha reação vai progredindo, minha concentração vai diminuindo. Lembrando que a primeira ordem vai ter aquele caimento exponencial assim. Tá? Minha concentração vai diminuir. Deixa eu fazer melhor aqui um pouquinho. Minha concentração vai caindo com o tempo. O que eu espero com minha concentração de B? Ele está sendo formado. Então, minha concentração de B no início vai ter zero. E à medida que a minha reação vai progredindo, eu vou formando meu B. Não ficou equivalente, não, mas está parecido. Eu vou formando aqui. Vou melhorar. Estou formando aqui o meu B. Isso aqui é concentração. Tá? Formando aqui meu B. Isso aqui é concentração. À medida que eu vou consumindo A, eu vou formando B. E aí, tudo bem. Agora, o que acontece com... Eu poderia pensar aqui que eu vou consumindo meu A até meu A ficar zero e meu B virar máximo aqui. Tá? Mas o que acontece com a velocidade da minha reação? Se eu tenho lá minha velocidade em relação a A, minha velocidade da reação direta, igual K direta, concentração de A. E eu vou começar, a partir do momento que eu começo a ter B aqui, eu começo a ter a reação inversa. Então, à medida que eu vou começando a formar B, eu começo a ter a possibilidade de ter reação inversa aqui, que tem lá a velocidade inversa igual a K inversa, concentração de B. Então, pensando nessa letra da velocidade, como é que vocês acham que vai ser esse gráfico, segundo gráfico aqui, que é o gráfico da velocidade? Velocidade da inversa com velocidade da direta. Também aqui pelo tempo, tá? O que vocês acham que vai acontecer com a velocidade da reação direta? Com o tempo.
A velocidade da reação direta. Tem minha reação direta, eu comecei aqui com um frasco só com A e comecei minha reação. Minha concentração de A é máxima ali e a reação vai acontecer com determinada velocidade. O que vai acontecer com essa velocidade à medida que o tempo vai progredindo? Reação de primeira ordem. Vai diminuir. Né? Que à medida que a reação progride, eu estou diminuindo a concentração de ar, então a velocidade também vai diminuir. Né? Então, vou começar numa velocidade máxima, aqui, a velocidade inicial da minha reação aqui vai ser velocidade máxima, e à medida que a reação vai progredindo, minha velocidade vai diminuir. Minha velocidade vai diminuir. E a B? A velocidade de B aqui, da inversa. O contrário. Ela vai começar com velocidade zero, porque eu não tenho um reagente, se eu não tem reagente, a velocidade não pode acontecer. À medida que eu vou formando B, minha concentração de B, então isso é pequenininha, ela vai aumentando com o tempo. À medida que ela vai aumentando com o tempo, minha velocidade, que é diretamente proporcional à concentração, vai aumentando com o tempo. Então, eu vou ter que minha velocidade de B aqui vai aumentando. O que vai acontecer em determinado ponto da minha reação? Vai chegar um momento que as minhas velocidades vão se igualar. Então, a velocidade de A vai diminuindo, porque eu estou diminuindo a concentração de A, de velocidade direta, né? Vai diminuindo, porque eu estou diminuindo a concentração de A, e a velocidade da inversa vai aumentando, porque eu estou aumentando a minha concentração de B. Tá? Então, imagina que eu tenho minhas partículas lá colidindo. Tá? Tem A colidindo com B, A colidindo com A, e a B colidindo com B para fazer minha reação lá. Tá? No início, eu tenho muita colisão de A, porque eu tenho muito A ali para colidir. Tá? Então, minha velocidade vai ser máxima. À medida que eu diminuo minha concentração de A, menor a chance das moléculas de A colidirem ali para reagirem. Mas a B, no início, eu tenho muito poucas moléculas de B, tá? Então é raro uma encontrar com outra para colidir, a velocidade vai ser pequena de reação. À medida que eu vou aumentando a concentração de B, eu vou até aumentando a probabilidade dessas colisões. Tá? Vai chegar um momento que as minhas velocidades da minha reação direta e da minha reação inversa vão se igualar. Tá? Nesse momento que se iguala, o que vai acontecer com minhas concentrações de A e B no sistema? Elas vão ficar constantes. Porque no medida que a minha reação que se igualou, as velocidades se igualaram, tá? Para cada molécula de A que se converte em B, uma molécula de B se converte em A. Então, vou ter as minhas concentrações aqui vão ficar constantes. Não vai ser zero, tá? Vai ser algum valor qualquer aqui. Tá? Vai depender da reação, vai depender desse equilíbrio, tá? Vai depender de vários fatores. Mas vai chegar um ponto que minhas concentrações aqui vão permanecer constantes. E as minhas velocidades vão permanecer constantes, e uma igual a outra aqui. Tá? Então, imagina que eu tenho então, as duas reações, uma direta e uma inversa. Chega um momento que as velocidades são iguais, cada molécula de A que converte em B, eu tenho uma molécula de B se convertendo em A. Tá? Então, minhas concentrações vão permanecer constantes. Agora, uma coisa importante aqui, a gente fala que... Então, eu cheguei nesse sistema que a gente fala de equilíbrio, que as concentrações são iguais, velocidades são iguais, concentrações permanecem constantes. Tá? E a gente chama isso de um equilíbrio dinâmico. Por que a gente chama de equilíbrio dinâmico? Porque a minha reação não para. Tá? Não quer dizer que minha reação parou. Tá? Com a concentração um molde outro. Tá? Não é que a minha concentração parou ali. Minha reação, as duas reações continuam. Eu continuo reagindo ali, A formando B e B formando A. A diferença é que, como os dois reagem na mesma velocidade, as concentrações dos meus dois reagentes permanecem constantes. Tá? É como se fosse, sei lá, fosse um ônibus, que tem lá dentro do ônibus 40 pessoas.
Para cada 2 pessoas que entram, 2 pessoas descem. As pessoas que estão ali dentro são diferentes, está mudando, tem sempre gente entrando, sempre descendo. Só que o número de pessoas ali dentro é 40, tá? Continua sendo o mesmo. Tá? Então, é a mesma ideia aqui, as concentrações vão continuar iguais, apesar das reações continuarem. Tá? Então, o que acontece, então, quando eu chego nessa posição de equilíbrio, quando eu chego nessa situação onde as concentrações não estão mais variando, que eu tenho que minha velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da minha reação inversa. Tá? Então, posso igualar aqui as minhas 2 leis da velocidade. Minha constante da direta, será passando um K. Minha constante da direta, concentração de A, vai ser igual à constante da inversa, concentração de B. Então, tem as duas, nessa situação, tem as 2 velocidades iguais, que é isso aqui. Tá? Então, na situação de, quando eu chego nessa situação de equilíbrio, caso as velocidades vão se igualar, tá? Eu posso igualar as 2 equações. Então, combinando essas 2 equações aqui, a gente passa o K por um lado, as concentrações do outro, eu tenho isso aqui, constante de velocidade direta sobre a constante de velocidade inversa, igual a concentração de B sobre a concentração de A. Isso aqui é constante sobre constante, a gente pode chamar aqui de constante. A gente continua sendo uma constante, a gente chama agora um outro K, tá? Aqui, inclusive, é com minúsculo, mas normalmente esse K que a gente escreve com letra maiúsculo, esse K aqui é minúsculo, esse K com maiúsculo. Tá? Então, tem os Ks das constantes da velocidade, a razão desses Ks das constantes da velocidade vai me dar o K da constante de equilíbrio. Tá? Então, minha constante de equilíbrio vai ser a razão entre as minhas concentrações aqui, dessa minha reação A virando B. Lembra que na lei da velocidade, a gente tinha lá nossas velocidades igual a constante, vezes uma reação genérica aqui, AA mais BB, CC, DD, tá? É igual constante direta, concentração de A elevada a um índice N, e depois um índice M aqui. Lembra que as ordens da reação não são os índices estequiométricos, tá? As ordens das reações não são os índices estequiométricos. Mas, quando eu estou tratando do equilíbrio, você lembra que quando a gente fala de reações elementares, nas reações elementares são os índices estequiométricos. Tá? Nas reações com múltiplas etapas, não. Mas nas reações elementares, são os índices estequiométricos. Numa reação em equilíbrio aqui, mesmo que ela seja de múltiplas etapas, a gente só pode supor que são o modelo com suas etapas elementares aqui. Aí tem a ver com quando combina as várias equações de velocidade, tá? De cada etapa da reação. Tá? Mas então, para uma reação, vamos supor que uma reação elementar qualquer, minha velocidade direta, então, vai ser dada a constante, elevada à concentração A, concentração AB, e a inversa vai ser C a C, D a D. Combinando, então, essas 2 equações, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, que é a equação do equilíbrio. Então, minha constante de equilíbrio vai ser concentração de A de C elevada a C, concentração de D elevada a D, concentração de A elevada a A, concentração de B elevada a B. Tá? Ou seja, independente de que as leis da velocidade pode até não ser o índice estequiométrico, isso aqui eu coloquei para reação elementar, mas a do equilíbrio vale para tudo, tá? Mesmo que minhas reações lá, as velocidades não sejam os índices estequiométricos, quando eu faço a minha constante de equilíbrio, eu vou chegar sempre nos índices estequiométricos aqui, tá? Porque mesmo que sejam múltiplas etapas, eu vou combinar aquelas múltiplas etapas. Tá? Então, minha constante de equilíbrio vai ser sempre o quê? Concentração dos reagentes elevados a dos produtos, elevado aos respectivos índices estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos respectivos índices estequiométricos. Tá? Então, para qualquer reação, eu vou ter isso aqui. Também constante de equilíbrio, concentração elevada aos índices estequiométricos dos produtos, né? Dos produtos elevados aos índices estequiométricos dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos índices estequiométricos dos reagentes. Tá? Essa aqui é o que a gente chama de constante de equilíbrio em relação à concentração. Às vezes vão encontrar ela como Kc. Tá? Kc é a constante de equilíbrio, como eu falei, K maiúsculo aqui, K maiúsculo, constante de equilíbrio em relação à concentração. Eu vou lá usar aqui concentração em mol por litro. Aqui tem que ser obrigatoriamente, tá? Concentração em quantidade de matéria. Também concentração em quantidade de matéria elevada aos índices respectivos índices estequiométricos aqui. Muitas vezes, quando a gente trabalha com gases, é mais interessante a gente trabalhar com outra constante de equilíbrio, que é o Kp.
Lembra que a gente fez lá, que a gente consegue correlacionar a concentração em número de mols com as pressões parciais, né, usando lá o RT, a lei dos gases ideais, né? Então, PV igual a NRT, a gente tem consideração número de mols sobre o volume, então vai ser pressão sobre RT, tá? Então a gente consegue fazer a concentração, transformar em aqui pressões parciais. Então a gente tem outra constante de equilíbrio, que é a Kp, né, que é a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. Então, constante é a pressão, a reação de fase gasosa, essa reação aqui, quando ela esteja em fase gasosa, em relação às pressões, meu Kp vai ser pressão parcial de C elevada a C, pressão parcial de D elevada a D, pressão parcial de A elevada a A, pressão parcial de B elevada a B. Então, pressões parciais dos produtos elevados respectivos em estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, pressões parciais dos reagentes elevados respectivos em estequiométricos. Não são os mesmos valores, os K são diferentes, tá? Kp é diferente de Kc. Tá? Pode coincidir, em alguns casos, vai coincidir de ser o mesmo valor, tá? Mas não necessariamente. Tá? Para converter uma para outra, existe uma formulazinha, que é essa aqui, que eu consigo converter uma pressão em concentração para uma constante em relação à concentração para a constante em relação à pressão. Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego a constante em relação à pressão, vai ser a constante em relação às concentrações, vezes RT. Basicamente, eu fiz isso aqui, ó, passei o RT para cá. Tá? Então, vai ser a constante vezes o RT. Tá? Só que vai ser elevado a esse ΔN aqui. O que é esse ΔN? ΔN é a diferença que eu tenho entre moléculas gasosas dos dois lados da minha reação. Tá? Então, se eu tenho, de um lado da minha reação, duas moléculas gasosas, e do outro lado duas moléculas gasosas, esse meu ΔN é igual a zero. 2 menos 2. Né? É delta mesmo. 2 menos 2, zero. Então, se eu tiver o mesmo número de moléculas dos dois lados da minha reação, em fase gasosa, o mesmo número de moléculas em fase gasosa dos dois lados da minha equação química, meu Kp vai ser igual a Kc, porque vai ser isso aqui elevado a zero, vai dar 1, então Kp igual a Kc. Tá? Agora, se tiver, por exemplo, lá tiver 4 moléculas gasosas, do outro lado tiver 2, então esse meu Kp, eu vou ter que levar esse RT aqui a 2. Tá? Então, meu Kp vai ser diferente do Kc. Então, vai depender a diferença que eu tenho de número de moléculas gasosas de cada lado da minha equação. Tá? Acho que vai ter um exemplo que a gente pode fazer de exercício. Né? Daqui a pouquinho. Tá. E aqui também, em alguns lugares eu coloco a constante minúscula, mas esse aqui tem que ser maiúsculo, tá? Depois eu tenho que corrigir isso. Se minha reação química é reversível, tá? Minha reação química é reversível, na prática também, tanto faz eu escrever a reação de um lado ou de outro. Então, se eu tenho, por exemplo, a reação de síntese da amônia em equilíbrio aqui. N2 mais 3H2, formando 2NH3. Tá? Eu escrevi ela dessa forma aqui. Se eu escrever ela dessa forma aqui, minha constante de equilíbrio, em termos de pressão, para essa reação aqui vai ser o quê? Pressão de amônia elevado ao quadrado, dividido pela pressão de hidrogênio elevado ao cubo, vezes a pressão de nitrogênio. Tá? Isso aqui é minha constante de equilíbrio para essa reação aqui. Mas, como ela é reversível, eu poderia escrever essa mesma reação desse jeito aqui. Estou escrevendo a mesma coisa. Tá? Você já alcançou equilíbrio, é reversível? É a mesma coisa que está aqui. 2NH3 formando N2 mais 3H2. Se eu escrever a equação do equilíbrio, tá, para a equação da expressão do equilíbrio, para essa reação desse jeito aqui, eu vou ter que pressão de hidrogênio ao cubo, pressão de N2, dividido pela pressão de amônia ao quadrado. Tá? Então, veja que são duas formas de escrever. Obviamente, a constante 1 é diferente da constante 2. Tá? Na verdade, é uma ao inverso da outra. Tá? Então, isso é uma outra coisa que às vezes vocês vão encontrar muito, que às vezes vocês vão encontrar a equação escrita de um jeito, então vocês vão encontrar a constante de equilíbrio escrita para a expressão de uma forma, mas você quer trabalhar ela invertida, por algum motivo. Tá? Então, você tem que saber que uma constante da reação escrita de um jeito, tá, em um sentido, é o inverso da constante escrita em outro sentido. Tá? Então, simplesmente que o que é produto vira reagente, reagente vira produto. Obviamente vai ser um inverso da outra.
tá? Mas só para vocês ficarem lembrarem disso, porque muitas vezes você vai ter que fazer essas conversões aqui. E uma outra coisa importante de constante de equilíbrio, que ela é adimensional. Tá? Pode até não parecer, tá? Porque se eu pegar aqui, se eu pegar esses valores aqui, eu vou pôr pressão aqui em atmosfera. A atmosfera ao cubo vezes a atmosfera dividido por atmosfera ao quadrado. Daria uma unidade aqui de atmosfera ao quadrado. Tá? Mas não tem. Tá? Isso aí tem a ver com como que a gente chega nessa constante de equilíbrio por outros métodos. Tá? Mas a constante de equilíbrio é adimensional, não tem unidade. Tá? Não importa as unidades que você está usando de pressão aqui, ou no caso de concentração, né, se for a Kc, minha constante de equilíbrio é adimensional. Tranquilo até aí, gente? Sim. Vamos lá. Agora, o que é esse valor dessa minha constante de equilíbrio já pode me falar sobre aquela minha reação específica? Né? Eu coloquei aqui, agora, que as minhas concentrações vão aumentando, outra vai diminuindo, até uma hora que as velocidades são iguais. Tá? Aqui eu coloquei que as concentrações alcançam ficam constantes, bem diferentes umas das outras, tá? Muito produto, pouco reagente. Mas isso vai depender de reação para reação, tá? Eu poderia ter uma reação que fosse assim, sabe? Aqui diminui um pouquinho, e aqui eu formo um pouquinho do meu outro, né? Ou dependendo do tipo de a ordem da reação, né, tudo, eu posso ter que um diminui pouco, outro forma muito, até a hora que eu vou alcançar o equilíbrio. A quantidade que eu vou ter de cada um dos meus produtos reagentes de equilíbrio vai depender de reação para reação, tá? Mas se eu tenho o valor da constante de equilíbrio, eu já tenho ideia que se eu tiver no sistema fechado, eu sei com qual concentração, assim, não as concentrações exatas inicialmente, mas eu tenho uma ideia, só de olhar pelo valor da constante, se minha reação vai progredir até eu consumir a maior parte dos meus reagentes e ter muito produto, então pouco reagente e muito produto, ou se minha reação vai alcançar equilíbrio rapidamente, de forma que eu vou ter pouco reagente, muito reagente ainda sobrando, e pouco produto formado, né? Passando a olhar pelo valor da constante. Né? Se a constante de equilíbrio for muito maior do que 1, então quer dizer que meu numerador, tá, é maior do que o meu denominador. Então, você lembra que o meu numerador lá é a concentração dos meus produtos. Então, quer dizer que a concentração dos meus produtos é grande comparado com as concentrações dos meus reagentes. Ou seja, se meu constante de equilíbrio é muito maior que 1, quer dizer que minha reação direta é favorecida. Se eu começar minha reação para ela alcançar o equilíbrio, quando ela alcançar o equilíbrio, ela vai ter tendência a ter maior produto, mais produtos do que reagentes. Né? Então, minha velocidade direta, a reação direta, é favorecida. Se o contrário, meu K for muito menor do que 1, quer dizer que meu denominador, tá, é muito grande comparado com o meu numerador. Tá? Ou seja, eu tenho mais reagente do que produto, quando eu alcanço o equilíbrio. Então, ou seja, minha reação inversa é favorecida. Tá? Então, quando eu alcançar o equilíbrio, eu vou ter muito reagente e ainda pouco produto. Tá? Novamente, lembrando, aquilo aqui que é o inverso, né? Então, exatamente por isso. Se meu K direto é muito maior que 1, o meu K da inversa, sabendo que um é inverso do outro, vai ser muito menor do que 1. Né? Tem a ver a equação lá. Tá? Então, quanto maior for o meu K, mais favorecida é a minha reação direta. Quanto menor for o meu K, menor do que 1 for o meu K, mais favorecido é a minha reação inversa. E para a gente chegar na expressão do equilíbrio, tem mais duas características, mais uma, né? São dois casos especiais, mas que vai para uma mesma categoria aqui, quando a gente quer escrever a expressão do equilíbrio, que são equilíbrios heterogêneos. O que são equilíbrios heterogêneos? É qualquer reação que eu tenho algum dos meus produtos ou reagentes, tá, está em uma fase diferente dos demais, daqueles que eu estou considerando. Tá? Então, sempre que eu vou trabalhar com uma reação química, tá, eu vou estar considerando uma fase. Pode ser, por exemplo, a fase gasosa
ou pode ser a fase líquida, tá? É com a reação em solução, então eu estou considerando a fase líquida. Em alguns casos, eu vou ter algum produto ou reagente que sai dessa fase que eu estou considerando. Tá? Então, esses são esses equilíbrios heterogêneos. Alguns dos meus produtos estão numa fase diferente. Por exemplo, aqui, a reação de precipitação do cloreto de chumbo a partir do chumbo 2+, e do cloreto. Tá? Então, eu tenho aqui PB 2+ aquoso, mais Cl, mais 2Cl menos aquoso, formando lá PB Cl2. Se eu fosse pensar isso aqui, a expressão por equilíbrio para isso aqui, seria o quê? Em termos de concentração. Está em fase aquosa. Então, em termos de concentração aqui. Né? Vai ser concentração dos meus produtos. Então, seria concentração de PB Cl2, né? Dividido pela concentração de PB 2+, vezes a concentração de Cl- ao quadrado. Tá? Poderia-se pensar que é isso aqui, mas não é. Tá? Por que não? Qual que vai ser a concentração de PbCl2 sólido na minha solução, naquele meio que eu estou trabalhando ali? É zero, porque ele saiu daquele meio. Quando precipitou, saiu do meio, não tá mais naquele meu meio sólido ali mais. Tá? Minha concentração é indefinida, não vai falar que é zero. Não tem como eu definir minha concentração ali do meu sólido na fase aquosa. Tá? No precipitado aqui. Então, a expressão de equilíbrio não é isso aqui. Mas eu não posso colocar zero aqui não. Tá? Na verdade, não é zero. Eu vou cortar isso aqui e colocar 1. Então, uma expressão de equilíbrio que, ao invés de ser isso aqui, na verdade, eu substituo por 1. Então, quando eu tenho alguma coisa que sai da fase que eu estou considerando, tá? Eu substituo por 1. Tá? Simples assim. Então, minha constante de equilíbrio para essa reação aqui vai ser 1 sobre concentração B2 mais vezes a concentração de Cl- ao quadrado. Isso vale também se fosse para fase gasosa, tá? Se eu tiver uma reação que em fase líquida e um produto meu é gasoso, ele saiu do meu meio, também eu desconto ele. Se eu estiver trabalhando com a fase gasosa e um dos meus produtos é um líquido, tá? Eu também tenho que descontar ele do meu equilíbrio. Tá? Se não existe nele na fase gasosa, todo ele virou líquido, todo ele virou sólido, se ele mudou de fase, eu não conto ele na hora de colocar, de construir a expressão do equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio heterogêneo, sempre que alguma coisa sair da fase que eu estou considerando, eu não vou entrar com ele na expressão do equilíbrio. Isso vai acontecer precipitado, quando estiver considerando a fase aquosa, precipitado, gases, e se eu estiver considerando a fase gasosa, pode ser formação de um sólido ou de um líquido que sai dessa minha fase gasosa. Tranquilo? E o segundo caso não é nem equilíbrio heterogêneo, tá? É um outro caso especial, que é quando eu tenho um dos meus reagentes da minha reação que eu estou trabalhando de equilíbrio, reagente de produto, tá? Um dos meus componentes da minha reação que eu tenho em equilíbrio ali, também é o solvente dessa minha reação. É o caso, por exemplo, aqui da amônia em água. Então, tem a amônia aquosa, tá? Reagindo com a água líquida, formando NH4OH aquoso. Então, isso aqui é uma reação que está em fase aquosa. Se eu fosse colocar isso aqui, a expressão do equilíbrio para essa reação, eu escreveria inicialmente aqui, concentração do hidróxido de amônio. Mas todo dia. Tem um cara que me liga 50 vezes por dia. Concentração do hidróxido de amônio. Aqui, como numerador, dividido pela concentração de amônia vezes a concentração da água. Só que a água aqui, ela está aqui em fase líquida e ela também é o solvente dessa minha reação. Está aqui, a reação está em fase aquosa. Tá? Quando algum dos meus componentes da minha reação também é solvente dessa minha reação, eu também não conto ele na expressão do equilíbrio. É que partes do princípio que eu tenho tanto dele ali, comparado com a quantidade que eu tenho de amônia
de NH4, como ele é o solvente, tem uma quantidade tão grande dele comparado com os outros aqui, que a concentração dele é como se ficasse constante o tempo todo. Né? Então, passa a ser desprezível na hora de considerar na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio também não entra o solvente aqui. Então, para essa reação, seria apenas concentração do hidróxido de amônio dividido pela concentração da amônia. Tá? Agora, tomem cuidado. Não é que a água não entre. O solvente não entra. Nesse caso aqui, o solvente é a água. Em muitos casos que a gente vai trabalhar, tá? Se a gente vai trabalhar equilíbrio iônico, solvente, a gente vai trabalhar praticamente todos os casos, isso é a água, tá? Na maior parte dos casos. Então, a água não vai entrar aqui. Mas é só porque ela é solvente. Se tiver uma situação que a água, ela não é o solvente, tá? Ela está na reação ali, mas ela não é o solvente, ela entra normal na expressão aqui, tá? Não precisa, não tem... tem uma reação que vocês fizeram lá, que vocês viram na prática, eu não lembro a equação da reação inteira, que é uma reação do cobalto. Se não me engano, é uma reação que vocês têm cobalto, NH3, eu não vou lembrar agora, acho que é cobalto, NH3, 6, mais H2O, tá? Bom, não é essa aqui não, tá? Porque aqui tem lá, tinha um cloro também, eu não lembro o que era do cloro não, tá? Ah, não, acho que é isso mesmo. Só que isso aqui, Cl2. E formava aqui cobalto, H2O. Eu não lembro se era H2O6, mas acho que era. H2O6. Não, era H2O4, Cl2, Cl2, Cl2. Acho que é isso aqui, tá? Que é um que passa lá de rosa para azul. Tá? Deixa eu escrever isso aqui melhor. Que passa, é uma reação que passa lá de rosa para azul quando você aquece, depois quando você coloca ácido clorídrico, você vai mexendo com os valores de equilíbrio lá, e ela vai mudando de cor. Vocês já fizeram essa, já? Já viram essa prática? Você tem essa reação aqui, tá? Qual que seria a minha constante de equilíbrio para essa reação? Então, seria produtos elevados aos índices estequiométricos peraí, falta uma coisa aqui para trás. Né? Nesse caso aqui, dessa da prática, a água aqui entra. Tá? A água aqui pode e vai continuar. Tá? A água aqui entra na minha expressão porque essa reação que vocês fizeram lá é em fase alcoólica. Tá? Não é em fase aquosa. Então, minha água, não, ela é o meu reagente, mas ela não é o solvente. Então, ela entra.
Então, só por isso eu coloquei ele dizendo, só para mostrar, para mostrar isso para vocês, tá? O que não entra é o meu solvente. Tá? Agora, a água, naquele caso, ele é um reagente, mas não é o solvente, então ela entra normal da minha expressão do equilíbrio. Tá? Tranquilo, gente? Então, posso dar qualquer reação para vocês, vocês conseguiriam escrever para mim a expressão do equilíbrio. Tá? Só tomar cuidado com esses pequenos detalhes ali, que é equilíbrio heterogêneo, e se o meu solvente é reagente ou produto da minha reação ou não. Bom, agora então vamos começar a brincar um pouquinho com essas constantes de equilíbrio. Como que a gente vai trabalhar com cálculos envolvendo constantes de equilíbrio. Tá? Tem várias formas de pedir cálculo. Posso dar para vocês já as concentrações no equilíbrio. Falar, na tal reação, quando alcançou equilíbrio, a concentração é de tanto. Escrevo para mim a expressão do equilíbrio para essa minha reação. Ou te dar a consideração de alguém e a expressão do equilíbrio e a equação, a constante de equilíbrio, e pedir para vocês calcularem para mim a consideração de outro componente qualquer no equilíbrio. Tá? Só uma coisa importante, tá, gente? A constante de equilíbrio só tem sentido quando alcança o equilíbrio, tá? A reação, às vezes, demora para alcançar o equilíbrio. A cinética da reação pode ser lenta, então, às vezes, eu tenho que esperar um tempo grande até minha reação alcançar o equilíbrio antes de fazer qualquer coisa, fazer qualquer cálculo, né, que eu precisar com aquilo. Eu tenho que esperar alcançar o equilíbrio, tá? Pode ser rápido, pode demorar, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. Aquela expressão só tem sentido quando eu já alcancei o equilíbrio. Então, vamos lá. Cálculos envolvendo equilíbrio aqui. Primeiro é calcular o constante de equilíbrio a partir das concentrações. É comum a gente trabalhar com uma tabelinha que a gente constrói a partir da equação química que a gente tem. Vamos pegar com um exemplo aqui, fica mais fácil. Tenho aqui essa reação aqui em equilíbrio. Tá? Então, coloquei a amônia em água. Tá? Então, tá no sistema, espera o sistema alcançar equilíbrio. Então, quando eu alcançar o equilíbrio, eu vou ter lá amônia, água, formando íon amônio mais íon hidroxilo, com H-. Tá? E eu posso dar para vocês qual que é a concentração, a expressão do equilíbrio, então, para essa reação aqui. Tá? Então, tem essa reação, a expressão do equilíbrio para essa reação vai ser essa aqui. Concentração de amônia vezes a concentração de hidroxilo, concentração de amônia. Desconto a água, porque a água aqui ela é o solvente, então ela não entra na expressão do equilíbrio. Então, para essa reação aqui, eu tenho essa constante de equilíbrio. Tá? E peço para vocês calcularem a constante de equilíbrio disso aqui, dando algumas informações para vocês. Eu posso dar, por exemplo, vocês que eu coloquei inicialmente essa concentração aqui de íons amônia. Tá? Então, essa tabelinha aqui que a gente vai... Aqui essa tabelinha apareceu... Nossa, vamos pegar o enunciado dessa questão aqui. Tá? Fiz uma reação, eu quero que você calcule para mim a constante de equilíbrio, sabendo que preparei uma solução de amônia em água, sabendo que quando eu tenho a solução de amônia em água, eu tenho esse equilíbrio aqui. Tá? E eu preparei essa solução com concentração de amônia inicial, tá? Quanto de amônia eu coloquei ali, de 0,01240 mol por litro de amônia. Tá? E deixei essa reação ali até alcançar equilíbrio. E no equilíbrio, eu fui lá e medi, tá, quanto que eu tenho de hidroxila. Então, eu te dei uma informação aqui. Quanto que eu tenho de amônia no início e tirei aqui a concentração de hidroxila no final da minha reação, quando eu alcancei o equilíbrio. É esse aqui, 0,00046 mol por litro. E peço para calcular a constante de equilíbrio. Como que você vai fazer isso? Construindo essa tabelinha. Né? Então, nessa tabelinha eu vou colocar o quê? Minha equação química, equilíbrio, e vou colocar aqui situação no início, tá? Então, no início, imagina antes, quando eu comecei minha reação, coloquei meu reagente ali, tá? Situação inicial. Tá? Quanto que isso vai variar durante a minha reação até alcançar o equilíbrio, e quanto que eu tenho, qual que vai ser a condição no equilíbrio. Então, nesse caso aqui, eu tenho minha concentração inicial de amônia, 0,01240 mol por litro,
Né? E no início, no momento, imagina que eu acabei de colocar, joguei amônio ali agora na água. No início, eu não vou ter nada de amônio, nada de hidroxila. Né? Mas eu falei com vocês que no final eu vou ter isso aqui de hidroxila. A partir disso, eu consigo saber quanto que eu vou ter de todo mundo no equilíbrio. Para calcular a constante de equilíbrio, você sabe todo mundo no equilíbrio. Eu sabendo quanto que eu tenho de um no início aqui, e esse aqui no final, eu consigo saber todo mundo o tempo todo. A água que eu coloquei NI aqui, quer dizer que NI não importa. A água não entra na expressão do equilíbrio, não preciso preocupar com ela, não preciso saber quanto que tem dela, deixou de ter, não importa para mim. Tá? De quanto que variou minha concentração de amônia até alcançar equilíbrio? Ela começou com isso aqui. De quanto que vai variar ela? Minha reação que nem 1 para 1, 1 mol de amônia produz 1 mol de amônio e 1 mol de hidroxila. Supondo que toda minha hidroxila veio dessa minha reação aqui, minha única fonte de hidroxila é essa aqui, tanto que no início tinha 0, minha única fonte de hidroxila é essa daqui. Então, se eu formei 0,00046 mol de hidroxila no início, né, quer dizer que eu tive que aumentar minha concentração de 0 de mais 0,00046. Né? Então, variei aqui minha concentração 0,00046 de hidroxila. E dos demais? Aqui eu tinha 0, a reação para 1. Para cada mol de hidroxila, eu vou ter que ter formado 1 mol de amônio também. Tá? Para cada mol de hidroxila, tem que ter formado 1 mol de amônio. Então, também vou ter aqui mais 0,00046 mol de amônio. Então, no final, tinha 0 mais 0,0046, tenho isso aqui 0,00046 mol de amônio. E de amônia, eu tinha isso aqui no início, como reação para 1, toda hidroxila veio daqui, para cada mol de hidroxila que eu formei, eu vou ter que ter consumido 1 mol de amônio. Então, minha variação aqui foi de menos 0,00046. Minha concentração no final aqui de amônia, então vai ser 0,01194. Então, veja que é anunciada para você a concentração de alguém no início, a concentração de alguém no final, a participação química balanceada, então tem que tomar cuidado, tem que ter a balanceamento dessa equação, eu consigo saber, pela estequiometria da reação, quanto que eu vou ter consumido dos demais, ou produzido, dos demais reagentes ou produtos da minha reação. E com isso eu consigo calcular qual que são as minhas concentrações no equilíbrio. Com essas minhas concentrações no equilíbrio, eu só jogar na expressão do equilíbrio aqui, eu tenho a minha constante. No caso dessa minha reação aqui, do hidróxido de amônio, tá, do equilíbrio da amônia com a água, tá, minha constante de equilíbrio é de 1,81 vezes 10 a menos 5. Tá? Só por esse valor aqui, eu já sei que minha reação ela é mais deslocada no sentido dos produtos e dos reagentes. Qual sentido é favorecido para essa reação? Os produtos? Não, é que é dos reagentes. Porque a reação, lembra que se a constante de equilíbrio é maior do que 1, eu favoreço o sentido de formação dos produtos. Se é menor do que 1, eu favoreço o contrário. Tá? Então, como ele é 10 a menos 5 aqui, quer dizer o quê? Que no equilíbrio eu vou ter pouco produto e muito reagente. Tá? Minha reação a reação inversa é favorecida. Tá? Tanto que até as concentrações, você vê que a concentração de amônia que eu tenho quando eu alcancei o equilíbrio aqui é muito maior do que a concentração de hidroxila. Então, na hora que eu pegar um frasco, se eu pegar um frasco de amônia, qualquer solução de amônia, né, a maior parte da minha amônia naquela solução ali vai estar nessa forma aqui. Eu vou ter apenas uma parte delas na forma de hidróxido de amônio. Tá? A maior parte vai permanecer aqui, porque minha reação está deslocada mais para os reagentes.
Né? Eu vou ter muita amônia e pouco hidróxido de amônio ali no meio. Vai estar no equilíbrio, vou ter as três espécies, tá? Amônia, amônio e hidroxilo, tá? Mas vai ter mais amônia do que dos outros. Tá? Então, minha constante de equilíbrio é menor do que 1 e bem menor do que 1, 10 a menos 5, bem menor do que 1, então está favorecendo o lado dos reagentes. Tranquilo, gente? Deixa eu ver o tempo que nós temos. Bom, vamos fazer mais um exercício aqui, só para ficar mais claro isso, que a gente vai trabalhar bastante com essas constantes de equilíbrio. E depois eu vou passar para vocês uma lista de exercícios também, com bastante exercícios para vocês irem treinando com isso, tá? Então, vamos pegar esse aqui. Calcular a constante de equilíbrio para uma reação de decomposição de SO3 em um recipiente fechado a 1000 Kelvin, sabendo que a pressão parcial inicial desse gás é de 0,5 atmosferas e a pressão parcial após atingir o equilíbrio é de 0,2 atmosferas. Tá? Então, a ideia é a mesma. Primeira coisa, a gente tem que ter equação química balanceada. Já está aqui. Tá? Equação química balanceada para essa reação. 2SO3 formando 2SO2 mais O2. Tá? Depois eu tenho que ter a expressão do equilíbrio para essa minha reação. Tá? Então, para essa minha reação, a minha expressão do equilíbrio, tá? Minha constante de equilíbrio, aqui em termos de pressão, trabalhando com pressões aqui, então vou colocar em termos de pressão. Aqui falou em termos de quê? Então, vamos fazer de pressão mesmo. Em termos de pressão, vai ser o quê? Pressão parcial de SO2 ao quadrado, vezes a pressão parcial de O2, dividido pela pressão parcial SO3. No canto de baixo aqui, eu não deixo escrever direito. Escrever aqui. Vamos fazer mais fácil, que acho que fica mais tranquilo de trabalhar. Então, tem aqui 2SO3 formando 2SO2 mais O2 gasoso, minha constante de equilíbrio Kp. Para essa reação, vai ser pressão SO2 ao quadrado, vezes a pressão de O2, dividido pela pressão SO3 ao quadrado. Essa aqui é a expressão do equilíbrio. Eu sei que no início, minha pressão de SO2, de SO3, minha pressão de SO3 era de 0,5 atmosferas. E eu sei que no final, minha pressão de SO3, 0,2 atmosferas. Então, é só fazer aquela tabelinha que eu tinha comentado com vocês de como que a situação inicial, como que foi a minha variação e quanto foi a minha situação no equilíbrio, ou final da minha reação. Então, o que está falando aqui? No início, eu tinha 0,500 atmosferas de SO3 e no início não tinha nada de nenhum dos meus reagentes ou produtos. Tá? Então, durante a reação, eu vou consumir alguma coisa daqui. Mas eu sei que no final, eu vou ter que 0,200 APM de SO3.
Tá? E não sei nada dos outros. Mas eu sei de quanto variou cada uma. Se eu tinha 0,500 inicial e tenho 0,200 no final, minha concentração, minha pressão aqui tem que ter variado de SO3, tem que ter variado de 0,300 atmosfera, certo? 0,500 menos 0,300, 0,200. Tá? E de quanto que tem que ter aumentado minha pressão de SO2? Minha reação é 1 para 1, SO3 para SO2. 2 SO2 forma 2 SO3 forma 2 SO2. Então, também tem que ter aumentado aqui de mais 0,300. Tá? E de O2? De O2, a reação já não é, não é 1 para 1, é 2 para 1. Tá? Para cada 2 mols de SO2, de SO3, eu produzo só 1 mol de O2. Então, aqui, eu vou produzir aqui só mais 0,150 atm. Então, tem que levar em conta a estequiometria. Então, no equilíbrio, eu vou ter o quê? 0,300 desse e 0,150 desse. Então, agora eu posso jogar isso na minha expressão do equilíbrio. Vai ser 0,300 ao quadrado vezes 0,150 dividido por 0,200 ao quadrado. Tá 0,337. Esse aqui é o meu Kp para esta reação. Até que não está pedindo exercício lá, não. Mas e se eu quisesse, na verdade, não o Kp, eu quisesse o Kc? Se tivesse pedido no celular, eu quero o Kc para essa reação. O que eu teria que fazer? Olha, gente. Bom, tem duas formas de trabalhar. Se eu quisesse, tivesse pedido Kc em vez do Kp. Uma delas, né, é simplesmente pegar a definição lá de, supondo gases ideais, tá? Estou supondo que gases ideais, eu teria que pegar lá aquele PV igual nRT. Tá? Então, PV igual a nRT, a gente viu lá que minha concentração, tá? Então, concentração de qualquer um dos meus componentes, tá? Vai ser igual ao quê? A N sobre V, tá? Que vai ser igual a P sobre RT. Tá? Então, eu poderia calcular a concentração de cada um dos meus componentes aqui. Eu tenho a pressão, que é a pressão de cada componente aqui. Então, minha concentração de componente A aqui qualquer, tá? Vai ser a pressão parcial de A. Então, poderia pegar, foi dada a temperatura aqui também, tá? Foi dada a 1000 Kelvin, que é essa reação. Tá? Então, tem a pressão
em atmosfera, então eu posso pegar essa pressão de 500 atmosferas, nem 500 eu preciso só do final aqui, né? Então eu posso pegar a pressão de 200 atmosferas, dividido pela temperatura, pela constante dos gases e a temperatura que eu tenho ali para cada um dos meus componentes. Tá? Minha concentração vai diretamente da minha pressão parcial aqui. Tá? Daria fazer tranquilo, direto aqui. Tá? Só tem que calcular a pressão parcial de cada um dos meus componentes aqui. Tá? E com isso eu consegui calcular a concentração de cada um desses meus componentes. Tá? Então, eu poderia pegar esse 200, jogar aqui, calcular qual seria a concentração, 200, 300, jogar aqui, calcular uma concentração de 300, 150, calcular aqui, calcular qual seria uma concentração, e depois jogar na equação lá, em termos de concentração. Então, vai ser concentração de SO2 ao quadrado, concentração de O2, dividido pela concentração de SO3. Eu acho assim, apesar de dar um pouco mais de trabalho, até mais seguro, porque é uma equação simples, vocês já estão acostumados com essa equação, fácil de fazer a conta. Já foi da temperatura lá, então tanto faz. Mas a gente pode usar aquela outra que a gente viu aqui, que é como que a gente converte para outra. Meu Kp é igual a Kc RT sobre delta N. Tá? Então, meu Kp, que foi o que eu calculei aqui, então meu Kc, pegando isso aqui, meu Kc vai ser igual a Kp sobre RT elevado a delta N. Agora, o que a gente tem que ver? O que é esse delta N aqui? O delta N vai ser a variação entre as minhas moléculas no produto menos as moléculas do reagente, tá? Em fase gasosa. Tá? Então, quanto que dá esse meu delta N nessa minha reação aqui? Quantas moléculas em fase gasosa eu tenho nos meus produtos aqui? Nessa minha equação balanceada aqui. Uma? Na verdade, eu tenho 3 ali. Moléculas em fase gasosa em geral. Eu tenho 2 moléculas de SO2 e uma molécula de O2. Então, aqui eu tenho 3 moléculas aqui. Né? E de reagente, eu tenho 2 moléculas. Então, RT elevado a 1. Então, se eu pegar... só fazendo essa continha, não vou fazer agora, não, senão a gente gasta muito tempo aqui. Mas eu só fazer essa continha, pegar RT, só tomar cuidado com qual R que você vai usar, porque a gente tem que usar o R em termos de atmosfera, né? Então, só pegar RT elevado a 1, dividir Kp por esse RT, eu vou ter lá o valor de Kc. Tranquilo, gente? Então, a gente consegue converter um para o outro. Assim é mais rápido? Eu faço uma conta só. Tá? Mas aí é uma fórmula a mais que vocês vão ter que ter na cabeça. Tá? Eu acho que às vezes é mais fácil você pegar cada um desses aqui, tá? E usar a PV igual a NRT, tá? E a partir de PV igual a NRT, eu consigo converter pressão em concentração em pressão, tanto faz, tá? E consigo já calcular em termos do que eu quero. Tá? Eu prefiro fazer convertendo cada um aqui. Tá? E até porque eu acho que dá menos chance de erro aqui nesses cálculos. Aqui é mais rápido, mas é uma fórmula a mais para vocês ficarem decorando. Tranquilo, gente?
Vamos lá, que eu queria ver se a gente conseguia terminar equilíbrio hoje ainda. Então, essa parte inicial de equilíbrio hoje ainda. Bom, até agora a gente está trabalhando com as nosso sistema aqui já em equilíbrio. Tá? Mas muitas vezes, quando a gente vai fazer uma reação, a gente quer saber se naquelas condições que a gente está, se a gente já alcançou o equilíbrio ou não. E se não estamos em equilíbrio, se a nossa reação vai progredir no sentido a consumir reagente e formar produto, ou se vai consumir produto e formar reagente, naquele jeito que a gente escreveu nessa equação lá, né? Ou seja, a gente quer saber para que lado nossa reação vai progredir, tá? Para alcançar o equilíbrio. Tá? Então, muitas vezes a gente não sabe se a reação nossa já está no equilíbrio ou não, e a gente quer descobrir isso. Tá? Para descobrir isso, a gente tem que saber, primeiro, a constante de equilíbrio. A gente já tem que ter essa constante de equilíbrio determinada. Tá? Mas sabendo a constante de equilíbrio e a expressão do equilíbrio, a gente consegue saber se a nossa reação está no equilíbrio ou não, e para que sentido ela vai deslocar, a partir do que a gente chama de lei da ação das massas. Tá? Que é bem parecido com o que a gente fez até agora. Tá? A gente vai usar um outro termo que a gente chama de quociente da reação. Tá? O quociente da reação nada mais é que igualzinho à expressão do equilíbrio. É igualzinho, a mesma coisa, tá? Meu quociente, tem uma reação qualquer, AA mais BB formando CC mais DD, meu quociente vai ser igualzinho. Concentração dos reagentes elevados em estequiométricos, de glicolização dos produtos elevados em estequiométricos, se for em termos de concentração, ou pressão, se for em termos de pressão. Tá? O meu quociente é igualzinho à minha expressão do equilíbrio. A diferença é que ela não precisa ser necessariamente no equilíbrio. Pode ser em qualquer situação. Então, eu pego uma reação qualquer, uma situação qualquer, tenho as concentrações, e faço esse cálculo do quociente. E comparo esse quociente com a minha constante. Se meu quociente for menor do que minha constante, quer dizer que minha reação não está no equilíbrio. Minha reação não está no equilíbrio ainda, meu quociente é diferente da minha constante. Se for menor do que minha constante, quer dizer que o equilíbrio, ele vai ter que, para alcançar o equilíbrio, tá? Eu vou ter que formar mais produto. O que quer dizer isso? Imagina que o meu quociente é maior, meu quociente igual a minha constante, a reação está no equilíbrio. Ou seja, já alcancei minhas concentrações estáveis, nada mais vão variar nas minhas concentrações. Se meu quociente é menor do que o equilíbrio, quer dizer o quê? Que meu numerador é menor do que o meu denominador comparado com o que deveria ser o equilíbrio. Tá? Meu numerador é menor do que o meu denominador do equilíbrio. Então, para esse meu valor, esse meu valor alcançar a constante de equilíbrio, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aumentar meu numerador e diminuir meu denominador. Concorda? Eu vou ter que aumentar meus produtos e diminuir meus reagentes até uma hora que isso vai alcançar o equilíbrio. Até a hora que vai ficar igual. Aí, meu quociente igual ao equilíbrio. Então, se o meu quociente for menor do que minha constante de equilíbrio, quer dizer que eu ainda não alcancei o equilíbrio, e para alcançar o equilíbrio, eu vou consumir reagente e formar mais produtos. E ao contrário, se o meu quociente for maior do que minha constante de equilíbrio. Se na hora que eu fizer a conta lá, tiver uma situação qualquer, uma reação qualquer, então, determinadas concentrações, você faz a conta aqui do meu quociente de reação e descobre que esse valor é maior do que a minha constante de equilíbrio para aquela reação, né? O que isso quer dizer? Que, na verdade, meu numerador agora está maior do que deveria e meu denominador menor do que deveria para a expressão da constante de equilíbrio. Então, para minha reação alcançar o equilíbrio, eu vou ter que diminuir meu numerador e aumentar meu denominador. Vou ter que consumir produtos e formar reagente. Tá? Então, se meu quociente de equilíbrio for maior do que minha constante de equilíbrio, então quer dizer que minha reação vai progredir, diminuindo as concentrações dos meus produtos e aumentando as concentrações dos meus reagentes. Tá? Então, se minha constante de equilíbrio é diferente da minha quociente de equilíbrio, tá? A quociente da reação, isso é diferente da minha constante de equilíbrio, minha reação está fora do equilíbrio, e para alcançar, se meu quociente for menor do que a constante,
eu vou formar mais produto e consumir reagente. Se meu quociente for maior do que minha constante, eu vou consumir produto e formar reagente. E claro que se meu quociente for igual à constante de equilíbrio, quer dizer que minha reação já alcançou equilíbrio, minhas concentrações não vão variar mais. Então, às vezes, sabendo as condições que eu tenho no meu sistema ali, eu sei se aquele meu sistema está no equilíbrio ou não, e para que lado esse meu equilíbrio vai deslocar minha reação, vai deslocar no sentido até alcançar esse meu equilíbrio. Né? Vamos pegar como exemplo essa reação aqui. Né? Eu tenho um recipiente fechado a 472 graus Celsius e coloco uma mistura de hidrogênio e amônia, tá? Com essas pressões parciais ali, 122, 61, 122, ATN, respectivamente. Primeiro, essa reação está em equilíbrio ou não? E se ela não está em equilíbrio, em qual sentido eu vai deslocar minha reação? Eu vou formar mais amônia ou eu vou consumir amônia nessa minha reação? Né? Sabendo que, a essa temperatura, a constante de equilíbrio em termos de pressões para essa reação é essa aqui, de 2,79 vezes 10 a menos 5. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui não explicou diretamente. Tá aqui na equação. Porque ele falou da reação, mas não falou qual reação que é, tá? A reação é síntese amônica, mas do jeito que a informação for aqui, deve ficar na dúvida se eu escrevi minha reação assim ou o contrário, né? Mas aqui é da síntese amônica, já deu a expressão aqui embaixo, né? A equação aqui embaixo, então é desse sentido aqui. Então, essa minha expressão aqui, essa constante de equilíbrio, é para isso aqui. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é calcular esse quociente da minha reação. É simplesmente pegar as pressões parciais que eu tenho ali e jogar na minha expressão do quociente para essa minha reação escrita dessa forma aqui. Então, pressão parcial da amônia ao quadrado, dividido pela pressão parcial de hidrogênio, vezes a pressão parcial de nitrogênio. Pressão de hidrogênio ao cubo, vezes a pressão parcial de nitrogênio. Então, só substituir os valores lá. 122 ao quadrado, dividido por 122 ao cubo, vezes 61. Se eu faço essa continha aqui, eu chego nesse valor aqui, 1,34 vezes 10 a menos 4. Esse valor aqui, ele é maior do que a minha constante de equilíbrio para essa reação. Né? Ou seja, meu quociente é maior do que minha constante, 10 a menos 4, que 10 a menos 5. Tá? Então, como meu quociente é maior do que minha constante, quer dizer que o meu numerador está maior do que deveria e meu denominador menor do que deveria. Então, para essa reação aqui alcançar o equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou consumir amônia e vou formar hidrogênio e nitrogênio. Tá? Então, vou diminuir minha pressão parcial de amônia e vou aumentar minhas pressões parciais de hidrogênio e nitrogênio. Então, quando eu alcançar o equilíbrio, minha pressão de amônia vai ser menor do que 122 e minha pressão de hidrogênio vai ser maior do que 122 e minha pressão de nitrogênio maior do que 61. Quanto vai ser? Aí não dá para saber direito, tá? Tem que fazer as contas depois que alcançar o equilíbrio. Tem que esperar alcançar o equilíbrio, saber a concentração pelo menos um deles, para saber quanto que vai ser esses valores no equilíbrio. Né? Mas eu sei que eu tenho que deslocar minha... Na verdade, até consigo calcular aqui sim. Tá? Depois, se quiser, dá para conseguir calcular quanto vai ser a concentração no equilíbrio. Mas eu sei que eu vou ter que variar essas minhas concentrações, tá? Para alcançar o meu equilíbrio aqui. Tá? Vou consumir amônia e formar hidrogênio e nitrogênio. Tranquilo, gente? Depois eu posso até... Vou até deixar como exercício para vocês. Tentem depois em casa calcular quanto que seria as minhas pressões parciais aqui no equilíbrio. Tá? Eu sei que está fora do equilíbrio. Tá? Tentem em casa calcular quanto que deve ser essa concentração, essas minhas pressões, quando eu alcançar o equilíbrio para essa minha reação. Tá? A dica para vocês é que eu vou ter que usar aquela tabelinha de inicial, variação e final, tá? Para essa reação aqui. E tentem usando essa tabelinha, calcular para mim quais que devem ser minhas pressões parciais
quando essa minha reação aqui agora, coloquei essas concentrações iniciais, as pressões iniciais, quando que vai ser essas minhas pressões, quando eu alcançar o equilíbrio para essa minha reação. Aqui também não vou resolver, não deixar para vocês resolverem esse também em casa aqui. Tá? Vamos lá. A gente vai tentar... aquele livro é o... Continuando com os cálculos, que vocês vão ver como que vocês têm que fazer aquilo lá. Mas vai dar para esse vídeo de dica. Bom, então agora já temos lá constante de equilíbrio, cosseno de equilíbrio, já sabe como escrever a expressão do equilíbrio, a gente já viu um cálculo lá de como calcular a constante de equilíbrio, sabendo a concentração ou pressão de algum dos meus componentes, no início e no final, eu consigo saber a concentração ou a pressão de todos no final, e a gente consegue calcular a constante de equilíbrio. E o que eu pedi para vocês fazerem lá naquele exercício é exatamente isso aqui, calcular as concentrações ou pressões, naquele exemplo, quando alcançar o equilíbrio, tá? Quando eu tenho uma situação de equilíbrio. Como que a gente faz isso? Como eu disse, usando aquela tabelinha. Tá? Vamos pegar aqui esse exemplo. Que praticamente eu respondi para vocês, na verdade, aquela questão, tá? Como vocês vão resolver. Mas a ideia é essa aqui. Tá? Vamos supor que eu tenho uma reação qualquer, da síntese da amônia aqui, eu tenho amônia no equilíbrio, eu tenho as... faltou alguma coisa aqui para ele. Não, tá. Essa aqui é mais simples, na verdade. Eu tenho uma reação, essa minha reação da síntese da amônia aqui, então amônia, produzindo nitrogênio e amônia, e eu quero saber qual que vai ser minha concentração de amônia no equilíbrio. Sabendo que no equilíbrio, eu já tenho essas pressões aqui, pressão então de amônia. Eu tenho essas pressões aqui de nitrogênio e hidrogênio. Tá? Então é só jogar a ideia. Quanto que eu tenho no equilíbrio então? Foi dado que no equilíbrio eu tenho essa pressão de nitrogênio de 0,462 atm. E que minha pressão de hidrogênio, 0,928 atm. Mas eu não sei quanto que é minha pressão de amônia no equilíbrio. É X. Tá? Não sei qual é a minha pressão de amônia no equilíbrio aqui. Tá? Mas eu sei minha constante. Então, se eu sei duas concentrações, não sei uma aqui, mas sei minha constante, eu consigo calcular quanto que é essa pressão aqui. Só jogar na expressão do equilíbrio. Minha expressão do equilíbrio é essa aqui. Pressão de amônia ao quadrado, pressão de hidrogênio ao cubo, vezes a pressão de nitrogênio. E eu estou falando que nessa temperatura de 500 graus Celsius, essa é minha pressão de equilíbrio é essa aqui, 1,45 vezes 10 a menos 5. Então, simplesmente substituindo esses valores que eu tenho aqui no equilíbrio, igual que nós fizemos antes. Tá? Só que agora o valor aqui eu não sei quanto que é, mas eu sei que é x. Tá? X ao quadrado, dividido por 0,928 ao cubo, vezes 0,472, tem que ser igual a esse valor aqui. Se eu faço essa continha, eu vou chegar com a minha pressão de amônia, vai ser mais ou menos 2,24 vezes 10 a menos 3. Tá? Obviamente não pode ser menos, pressão não pode ser negativa. Tá? Então, só sobrou o valor positivo daqui. Tá? Então, minha pressão de amônia no equilíbrio é essa daqui. Aqui foi direto. Eu tirei duas pressões no equilíbrio e você tinha que calcular a terceira sabendo a expressão do equilíbrio. Simples e direto. Mas em outros casos a gente vai ter que fazer aquela tabelinha. Tá? Então aqui é exatamente o que vocês vão ter que fazer para aquela lá da amônia. Tá? Então vamos supor que eu tenho essa minha reação aqui, tá? De H2 formando I2, tá? Produzindo 2HI. E eu sei que no início eu coloquei no meu frasco lá, então tem meu frasco fechado, coloquei dentro desse meu frasco 59,2 atm de H2, 118,4 atm de 2. Tá? Então tem um balão de reação, coloquei esses dois reagentes lá dentro, hidrogênio e iodo, tá?
frasco fechado, aqueci e esperei isso alcançar o equilíbrio. Tá? Quanto que vão ser minhas concentrações de todos os meus componentes, minhas pressões, de todos os meus componentes no equilíbrio aqui? Tá? Não te falei nada do equilíbrio, só te falei as iniciais. E vai ser dado aqui, tá, gente? Vai ser dado aqui minha expressão do equilíbrio. Então, eu tenho as minhas concentrações iniciais, dos meus reagentes aqui, as minhas concentrações iniciais, e a expressão do equilíbrio para essa reação com a constante de equilíbrio aqui. E quero saber quais são as minhas concentrações quando eu alcançar o equilíbrio. A tabelinha. Inicial, variação e no equilíbrio. Inicial, então, tem 59,2, 118,4 e 0 aqui. Quanto que eu vou ter no equilíbrio? Não sei. Tá? Quanto que eu vou consumir de hidrogênio até alcançar o equilíbrio? Não sei. Quanto que eu vou consumir de iodo até alcançar o equilíbrio? Não sei. Tá? Aqui tá a animação tá fora de ordem. Mas eu sei que eu não sei quanto eu vou consumir. Eu sei que eu vou consumir X. Não sei quanto que é X. Vou consumir X aqui. Tá? Eu sei que vai variar, vai diminuir, porque no início eu tenho o máximo, só tem meu reagente, não tem nada do meu produto aqui. Então eu sei que vai variar de X. Quanto que é esse X eu não sei, mas vai variar de X aqui. Vou consumir hidrogênio. Minha reação é 1 para 1. Então, para cada ATM que eu consumir aqui de hidrogênio, eu vou consumir a mesma quantidade de iodo. Eu também vou consumir X de iodo. Né? E quanto que eu vou formar de ácido iodídrico? 2x, é 1 para 2. Para cada mol, cada ATM, cada mol que eu consumir de hidrogênio aqui, eu vou produzir 2 de HI. Então, eu vou produzir aqui 2x. Então, quanto que vão ser minhas concentrações no equilíbrio? Minhas pressões no equilíbrio. 59,2 menos x, 118,4 menos x, 2x. Pego uma expressão do equilíbrio, substituo tudo aqui. Se eu resolver isso aqui, vou ter que lembrar lá do básico, tá? Menos b ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de V2 menos 4ac, dividido sobre 2a. Vou ter que usar equação do segundo grau lá, resolução da equação do segundo grau. Tá? Vou multiplicar aqui, passar para o lado, vou ter x2, vou ter uma expressão de uma equação do segundo grau, e vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Quando eu resolvo essa equação aqui do segundo grau, eu vou ter dois resultados. X igual a 138 e x igual a 55. Qual desses aqui é verdadeiro? Qual que seria a resposta? Matematicamente, as duas respostas são válidas. Mas qual delas é aplicável para a situação real aqui? Só uma delas é. Tem ideia, gente? Bom, tem que ser 55. 138 é impossível. Né? Como é que eu vou subtrair 138 de 59 aqui e ter um valor positivo? A concentração não pode ser negativa no final.
Tá? O 138, eu não consigo subtrair 138 e 159 aqui. Tá? É impossível. Eu não consigo subtrair 138 do 118 aqui. É impossível. Tá? Então, tem duas respostas, as duas são positivas, tá? Mas só uma delas tem sentido físico, tá? Sentido químico, especificamente aqui para nossa reação aqui. Tá? Não tem como ser 138. Então, das duas respostas que eu cheguei lá, a única que tem sentido físico, tá? Sentido real, tem aplicação na realidade, vai ser o 55 aqui. Aí eu posso, sim, ter concentração no equilíbrio, pressão no equilíbrio aqui de 4,2 de hidrogênio, aí vai ser 118,55 de iodo e 110 de HI. Né? Então, você tem que, quando chegarem duas respostas assim, nessas equações, você consegue. Você sempre vai ter uma situação do tipo: ou uma vai ser negativa, outra positiva, e negativa não tem sentido, de qualquer forma. Né? Que vai dar uma consideração negativa em algum lugar lá também não tem sentido. E se der uma não é. Agora, mesmo que as duas sejam positivas, geralmente você vai ter uma que tem sentido físico, que você consegue subtrair, consegue ter aquela concentração, a outra vai ser um valor absurdo. Tá? Você vai chegar em uma concentração absurda, negativa, não tem sentido físico você ter naquela sua reação. Tranquilo, gente? Essa é a parte mais chatinha, na verdade, né, de fazer essas contas. Porque você vai chegar muitas vezes nas equações aqui de segundo grau. Depois a gente vai ver mais para frente que dá para a gente simplificar alguns casos, tá? A gente consegue simplificar um pouquinho. A gente consegue transformar uma equação de segundo grau para uma equação de primeiro grau, ou uma de terceiro grau para uma de segundo grau, tá? Mas isso pode acontecer várias vezes você chegar numa equação de segundo grau, aí você vai ter que resolver por Bhaskara mesmo, tá? É chatinho, tá? Vou ter que multiplicar aqui, primeiro vezes o primeiro, depois primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Aí você chega numa equação aqui, multiplica isso aqui por 51, né? Passa para um lado, passa para o outro, igual a zero, pega a Bhaskara, resolve, tá? Chega a dois valores de x e vê qual daqueles valores de x ele tem sentido físico para esse exercício. Então, esse aqui eu acho que é a parte mais chatinha de trabalhar com equilíbrio. Não é conta difícil, tá? Eu não vou pedir para vocês resolverem equações de quarto grau, quinto grau, tá? Não vai acontecer. Mas é chatinho, e chance de erro, então tem que tomar um pouco mais de atenção. Né? Quando vocês chegarem na analítica, aí vocês resolvem equação de quarto grau, quinto grau, mas por enquanto, na geral, não precisa disso, não. Então, mas vocês veem que depois dá para simplificar, tá? Tem muitos casos que a gente vai chegar em equações de grau mais alto, mas a gente consegue fazer aproximações que já dão respostas razoáveis. Então, a gente não precisa resolver equações muito complexas, não, sabe? Vocês vão ver que dá para simplificar em muitos casos. Mas vamos lá, gente. Só para terminar, então, essa parte de equilíbrio, vamos ao famoso princípio de Le Chatelier. Né? O que diz esse princípio de Le Chatelier? Né? Ele fala o seguinte: imagina que eu tenho um sistema qualquer e ele alcançou o equilíbrio. Então, eu tenho um sistema que está em equilíbrio. Aí eu vou promover alguma perturbação nesse equilíbrio. O que é essa perturbar o equilíbrio? É mudar as condições daquele sistema. Então, meu sistema já deixei lá, por exemplo, esse balão lá com hidrogênio, iodo e HI, já alcançou equilíbrio, está estável, as concentrações não estão variando mais, velocidade direta igual a velocidade inversa, tá, tudo alcançou equilíbrio. Aí eu vou promover alguma perturbação no sistema, vou mudar as condições que aquele sistema está. Que perturbações que eu posso fazer? Eu posso colocar mais de um reagente, adicionar, então está no equilíbrio lá, eu coloquei mais algum reagente ou algum produto, tá? Aumentei a concentração ou a pressão, tá, de alguns dos meus componentes ali. Eu posso mudar a pressão, então, em vez de ser um balão fixo, eu pressurizar, tá? Diminuir o volume desse meu recipiente, mudei a situação que eu tenho ali. Eu posso aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, tá? Então, mudei as condições reacionais. Posso adicionar um catalisador ali no meio, tá? Então, eu vou promover alguma perturbação nesse sistema
tá? Vou mudar as condições desse meu sistema, e quando eu faço isso, o que vai acontecer? Essas perturbações todas que eu posso fazer, o que elas vão promover é afetar, podem ou não, tá? Dependendo da situação, a condição, podem afetar as velocidades das minhas reações ali no meio. E pode afetar a velocidade, mais a velocidade direta ou mais a velocidade inversa. Tá? Vai depender da minha reação, tá? Das minhas condições. Então, dependendo quanto que eu vou afetar minhas velocidades, eu vou fazer com que o meu sistema, que antes estava no equilíbrio, agora que eu fiz essa perturbação, eu tirei ele do equilíbrio. Tirei ele do equilíbrio. Passei numa situação que agora não está no equilíbrio mais. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar voltar para o equilíbrio. Não vai ser a mesma condição de equilíbrio que estava antes, tá? Mas ele vai tentar alcançar um novo equilíbrio. Tá? E para alcançar um novo equilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai consumir ou reagente ou produto ali no meio até alcançar esse meu equilíbrio. Ou seja, eu tenho um sistema que está no equilíbrio, minhas concentrações estão estáveis. Quando eu perturbo esse meu sistema, eu vou tirar ele do equilíbrio, e para alcançar um novo equilíbrio, ele vai variar minhas concentrações ali de alguma forma. Tá? E como que ele vai variar essas concentrações, né? Vai depender de como que esse equilíbrio foi perturbado. Então, fatores que podem afetar o equilíbrio: adição ou remoção de algum reagente ou produto. Né? Variação da pressão do meu sistema. Né? Variação na temperatura ou adição de catalisador. Né? Como que cada um desses fatores vai influenciar o equilíbrio? Concentração, ou vale para pressão parcial também, tá? A pressão tem que tomar cuidado, tem um outro fator ali no meio. Né? Concentração ou pressões parciais. Como que isso vai influenciar o meu equilíbrio? Né? A gente pode pensar em termos do quociente. Né? Meu constante de equilíbrio, se eu não estou mudando a temperatura, meu constante de equilíbrio vai continuar mesmo. Tá? Então, meu constante de equilíbrio é constante para dada temperatura. Então, se eu não afetei minha temperatura, minha constante de equilíbrio é a mesma. Tá? O que vai acontecer se eu colocar mais reagente no meu sistema? Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa reação que a gente estava olhando. Do H2 mais I2 formando 2HI. Tá? Então, vamos pegar essa reação aqui. Então, eu tenho aqui uma constante de equilíbrio, vai ser concentração de HI ao quadrado, dividido pela concentração de H2, concentração de E2. Tá? Então, tem essa minha reação aqui, e ela está no equilíbrio. Tá? Já alcançou minha reação, já está no equilíbrio. O balão volumétrico lá alcançou o equilíbrio. O que vai acontecer se eu colocar mais hidrogênio nesse sistema? Estou colocando mais reagente. Tá? Então, estava no equilíbrio, eu tenho essa minha constante de equilíbrio aqui. Tá? Quando eu coloquei H2 no meu sistema, eu saí do equilíbrio. Então, essa minha expressão, num determinado momento, passa a ser, na verdade, até alcançar um novo equilíbrio, né? Passa a ser meu quociente da minha reação. Quando eu coloquei meu hidrogênio ali no meio, eu aumentei o meu denominador. Eu tirei minha reação do equilíbrio. Então, meu quociente agora, que antes estava igual a minha constante, estava no equilíbrio. Então, meu quociente igual a minha constante. Estava no equilíbrio. Tá? Saiu do equilíbrio, perturbei, coloquei um reagente aqui. Então, aumentei minha concentração de reagente. Então, aumentei o meu denominador. Para alcançar o novo equilíbrio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir esse denominador que eu aumentei. Tá? Então, meu quociente passou a ser menor do que minha constante. Se eu aumentei meu denominador, meu quociente ficou menor do que minha constante. Então, para alcançar o equilíbrio, eu vou ter que consumir esse hidrogênio a mais que eu coloquei aqui. Tá? E esse hidrogênio sendo consumido, ele vai consumir também o meu iodo. Então, não coloquei mais iodo nem nada ali, mas minha concentração de iodo vai diminuir também. Porque para consumir esse hidrogênio, o excesso que eu coloquei, meu iodo vai ter que ser consumido também. Então, eu vou consumir meu hidrogênio, vou consumir um pouco do meu iodo e vou produzir
HI. Até quando? Até o momento que minhas concentrações vão chegar numa nova situação de equilíbrio, que o meu quociente volte a ser igual à minha constante de equilíbrio. Então, se eu coloquei meu reagente, se eu coloquei hidrogênio aqui, tá? Eu vou consumir reagente, vou consumir o iodo também, que também é reagente, e vou formar o meu produto. Ou seja, se eu adiciono um reagente, tá? Eu estou com excesso de reagente, eu vou uma reação. Para consumir esse reagente, vai ser diminuir a quantidade de reagente e formar produto. Eu vou deslocar minha reação no sentido a formar produto. E o contrário, se eu colocar produto. Se eu tivesse colocado HI, vai ser o contrário. O meu quociente agora, estava no equilíbrio, meu quociente agora, meu numerador vai ser maior do que deveria ser, então tem mais produto do que reagente. Para alcançar equilíbrio, vou ter que consumir esse meu produto, para reduzir meu denominador, aumentando o meu denominador, formando então H2 e 2, até alcançar equilíbrio. Então, se eu colocar produto, eu vou favorecer minha reação inversa. Então, vai ser consumir esse produto, excesso de produto que eu coloquei, para formar novamente meus reagentes. Então, coloquei reagente, desloco para formar produto. Coloquei produto, desloco para formar reagente. Consumir esse produto, excesso de produto que eu coloquei, e formar reagente. E o contrário, se eu retirar. Tá? Se eu retirar, no meio da minha reação lá, eu tirar meu produto, se eu tirar HI aqui, remover HI do meu sistema reacional, o que vai acontecer? Eu vou diminuir meu numerador aqui agora, então, novamente, meu quociente vai ficar menor do que minha constante de equilíbrio. Para alcançar o novo equilíbrio, eu vou ter que consumir reagente para formar o produto aqui. Então, se eu tirei meu produto, eu vou deslocar meu equilíbrio no sentido de formar mais produto e consumir meu reagente. Se eu tirar um reagente, eu vou consumir produto para formar mais reagente. Então, eu sempre vou fazer, imagina com uma balança, eu tirei um, então, para voltar ao equilíbrio, eu tenho que aumentar esse um que eu tirei e consumir do outro lado até alcançar um novo equilíbrio nessa minha balança. Pressão. A gente vai passar só uns minutinhos só para a gente terminar esse pedacinho aqui, tá, gente? Mas não vou estender muito, não. Pressão. Pressão, ela só é importante para reações que sejam em fase gasosa. Tá? E vai depender como que eu altero essa minha pressão. Tá? Eu posso alterar minha pressão, imagina que eu tenho lá meu balão aqui, esse meu balão aqui, com H2 e 2 e HI, tá? Eu posso aumentar essa pressão desse balão de diversas formas, né? Meu sistema reacional de diversas formas. Não vou pensar balão não, né? Vou pensar que eu tenho lá um frasco, que tem aqui H2 e 2 e HI, tá? Uma determinada pressão. Eu posso aumentar a pressão desse sistema de várias formas. Primeira forma, colocando aqui dentro alguns dos meus reagentes a produtos, colocando aqui HI, o H, tá? Colocando alguns dos meus reagentes aqui, ou produtos. Se eu fizer isso, eu faço a conta, eu vejo se o meu equilíbrio foi perturbado, usando a expressão do equilíbrio, da quociente de equilíbrio, igual que a gente fez aqui, tá? Mesma coisa, sem problema nenhum, tá? Só que em vez de KP, em vez de KC, vai ser KP, né? Em vez de QC, vai ser QP. Vem trabalhando com as pressões parciais. Mas a ideia é a mesma. Eu posso aumentar essa pressão, em vez de colocar algum reagente ou produto, colocando aqui dentro algum gás inerte. Algum gás qualquer, por exemplo, N2, que não participa da minha reação. Se eu colocar N2 aqui dentro, minha pressão interna aqui do sistema vai aumentar. Já tinha lá meu hidrogênio e o HI, iodo, né? Hidrogênio, iodo e HI, coloquei nitrogênio ali dentro, minha pressão total do sistema vai aumentar. Se eu aumentar minha pressão colocando um gás inerte, um gás que não participa da minha reação, tá? Minha reação não sai do equilíbrio, ela continua no equilíbrio. A probabilidade de colidir hidrogênio com iodo e HI ali continua a mesma. Então, meu equilíbrio não se altera, minhas concentrações continuam a mesma. Tá? Minhas pressões parciais ali continuam as mesmas.
Tá? Então, adicionando gás inerte não altera o meu equilíbrio. E a terceira forma é reduzir meu volume. Então, aumentando pressão, vamos supor que isso aqui é um êmbolo, tá? Eu posso reduzir esse volume aqui. Tá? Sei lá por que está fazendo isso aqui, mas tá. Eu posso reduzir o volume desse meu sistema. Dá para entender, né? Isso aqui não vai fazer, mas posso pegar um êmbolo e reduzir o volume desse sistema. O que vai acontecer com o equilíbrio nesse caso? Nesse exemplo aqui, nada. Nesse exemplo aqui, nada. Se fosse a reação, em vez desse exemplo aqui, fosse a reação da amônia, N2 mais 3H2, formando 2NH3, tudo gasoso aqui, a reação ia acontecer. O que acontece quando eu perturbo o equilíbrio em fase gasosa, aumentando a pressão? Meu equilíbrio vai deslocar, favorecendo o sentido da reação, que minimiza o número de moléculas em fase gasosa. Tá? Então, sempre que aumentar a pressão, diminuindo o volume, eu vou favorecer o sentido da reação, que minimiza o número de moléculas em fase gasosa. Nesse caso aqui, dos dois lados da minha reação, eu tenho duas moléculas em fase gasosa. Um H2 e um I2 aqui, e 2HI aqui. Então, não tem nenhum lado que vai minimizar meu número de moléculas. Nessa aqui, sim. Nessa aqui da amônia, eu tenho 4 moléculas em fase gasosa aqui e 2 moléculas em fase gasosa só aqui. Então, nesse caso aqui, o aumento da pressão vai favorecer redução do volume do número de moléculas, ou seja, vai favorecer eu diminuir meus reagentes e aumentar meu produto, porque assim eu diminuo o número de moléculas em fase gasosa, passo de 4 para 2, então aumentando a pressão, reduzindo o volume, eu vou favorecer o sentido que minimiza o número de moléculas em fase gasosa. Nesse caso aqui, vai favorecer reação direta. E o contrário, se eu reduzir a pressão, tá? Se eu reduzir a pressão, subir o êmbolo aqui, aumentar o espaço, aí eu vou favorecer o sentido que aumenta o número de moléculas em fase gasosa. Então, no caso da amônia, se eu diminuir a pressão, aumentar o êmbolo aqui, eu vou favorecer a reação inversa aqui. Tá? Então, preciso saber a estequiometria da minha reação. Lembrando que só em fase gasosa, tá? Se alguma coisa que fosse líquida aqui, eu não conto, eu vou desconsiderar. Tá? Eu tenho que olhar o número de moléculas em fase gasosa. Lembra que o equilíbrio aqui só envolve equilíbrio heterogêneo, nesse caso aqui, né? Se estiver saindo de sistema. Exatamente esse exemplo que eu coloquei aqui, que aumenta a pressão, aumenta a chance de colidir, tá? E como a chance de colisão vai aumentar naquele que eu tenho o maior número de moléculas presentes ali, tá? Na minha estequiometria. Então, eu vou favorecer mais essa reação para minimizar o meu equilíbrio aqui. E, por fim, temperatura. Tá? A temperatura, sempre que aumentar a temperatura, eu vou aumentar a velocidade da minha reação, tá? Tanto no sentido inverso quanto no sentido direto. Tá? Só que ela vai afetar mais aquela reação que for endotérmica. Então, o aumento da temperatura sempre favorece o sentido endotérmico da minha reação. Tá? E a redução da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. Vai acelerar a minha reação os dois lados, mas só vai favorecer mais a velocidade da reação endotérmica do que da exotérmica. Então, vai deslocar no sentido da reação endotérmica, se aumentar a temperatura, ou exotérmica, se eu baixar a temperatura. Eu posso pensar a temperatura, às vezes, até como se fosse um reagente. Tá? Então, por exemplo, na reação da amônia, nesse sentido aqui, é uma reação exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura aqui, tá, eu vou favorecer o sentido inverso. Então, imagine como se essa minha temperatura fosse aqui, essa minha reação fosse aqui mais calor. Aumentar a temperatura seria aumentar o calor da minha reação aqui, aumentar meu produto aqui. Então, se eu estou aumentando o produto, eu vou deslocar no sentido dos reagentes. Se fosse uma reação endotérmica, o calor seria aqui como reagente, eu favoreceria o contrário.
Tranquilo? Então, vou favorecer o lado exotérmico, o aumento da temperatura favorece o lado endotérmico da minha reação. Uma coisa importante, independente de favorecer o endotérmico ou o exotérmico, eu alcanço o equilíbrio mais rápido, tá? Porque eu vou aumentar a minha velocidade nos dois sentidos. Se minha reação não tivesse um equilíbrio, eu vou alcançar o equilíbrio mais rapidamente, tá? Numa temperatura mais alta do que eu alcançaria em temperaturas mais baixas. Então, se eu fizer essa reação aqui a 25 graus Celsius, colocar aqui hidrogênio, hidrogênio, no balão aqui, esperar alcançar o equilíbrio, se eu colocar 25 graus Celsius, vai demorar, sei lá, 15 dias para alcançar o equilíbrio. Se eu fizer, em vez de 25 graus Celsius, se eu fizer a 500 graus Celsius, vai demorar meia hora para alcançar o equilíbrio. Tá? Independente de ser mais deslocado para um lado ou para o outro, vai alcançar o equilíbrio mais rápido também. Tá? Além de deslocar a favorecer o sentido direto ou inverso, a favorecer o sentido endotérmico, aumenta a temperatura, também vai fazer com que alcance o equilíbrio mais rapidamente. E, por fim, o catalisador. O catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação, então, mas ele vai diminuir a energia de ativação tanto para a reação direta, quanto para a reação inversa. Tá? Então, a adição de um catalisador não afeta a posição do equilíbrio. Se eu fizer a reação com catalisador ou sem catalisador, a minha posição do equilíbrio vai ser a mesma. As concentrações que eu vou ter no equilíbrio vai ser a mesma. O que vai favorecer, ainda é vantajoso usar catalisador em reações de equilíbrio, muitas vezes, porque ele vai fazer com que alcance o equilíbrio mais rapidamente. É aquele caso da amônia. Se eu fizer amônia sem catalisador, reação da síntese amônia, hidrogênio mais hidrogênio sem catalisador, eu vou demorar dias para alcançar o equilíbrio. Se eu fizer essa mesma reação, na mesma temperatura, com catalisador, eu vou demorar minutos para alcançar o equilíbrio. Tá? Então, se eu quero fazer aquela reação, quero que ela alcance equilíbrio, é melhor fazer essa reação com catalisador do que sem catalisador, porque eu vou alcançar o equilíbrio mais rapidamente. Tranquilo, gente? Bom, isso aqui depois já passou bastante do tempo, já passou 10 minutos do horário já. Na próxima aula eu vou só voltar um pouquinho nisso aqui para falar um pouquinho da síntese da amônia aqui. Só para a gente fechar isso, a gente resolve exercícios, se vocês tiverem dúvida nesses que eu passei para vocês. E a gente passa para equilíbrio ácido-base. Tranquilo, gente? Ok? Bom, gente, então, alguma dúvida? Se não, aí semana que vem a gente continua então com o equilíbrio, resolvendo alguns exercícios. Acho que vou trazer mais alguns exercícios para a gente resolver. E a gente começa ácido base. Se ninguém tem mais dúvida, terminamos aqui e bom final de semana para vocês. Boa tarde, bom final de semana e até semana que vem. Até breve. Tchau, tchau.